Oi, boa noite. Eu estou aqui mais uma vez para falar sobre a sua verdadeira identidade, parte 70. Antes, você deixa o seu coraçãozinho, gente, é lindo, né? Olha, e o seu like. E compartilhe, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai ajudar muita gente, porque é promessa de Deus para a humanidade. No último vídeo eu falei sobre transformação. Que essa palavra, essa ideia que nós cristãos evangélicos temos. Eu vou falar do cristão porque é o meio que eu vivo, tá bom, gente? Que o evangelho transforma o homem numa pessoa melhor. E lá em Romanos fala, né? Romanos 12 fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente e outras coisas. Essa ideia tem uma aparência de verdade, mas não é verdade. Que o evangelho não transforma o homem numa pessoa melhor. O homem, ele prospera. Quando Jesus recebe Jesus como Salvador, o homem prospera, sai do negativo e passa para o positivo. Então Deus vai detalhar mais um pouquinho o que significa esta ideia de transformação. Que transformação é sair do positivo e passar para o negativo. Então Deus agora vai ler mais um pouquinho as entrelinhas para vocês. Por que isso? Porque que transformação é sair do positivo e passar para o negativo. Significa que é de procedência maligna. E vocês vão entender por quê. Deus, antes da fundação do mundo, antes de qualquer coisa existir, ele já reinava. O que é reinar? Reinar é ser quem você é. Ele era uma pessoa com a capacidade de pensar e sentir, e ele era um indivíduo que tinha diferença de opiniões. A razão discordava da opinião do amor dele, e o amor dele discordava da opinião da razão dele. Então ele já reinava. Ele já era rei. Quando ele desejou criar o homem à sua imagem e semelhança, antes da fundação do mundo, ele fez o homem uma pessoa, aí no Éden ele fez o homem uma pessoa com a capacidade de pensar e sentir, e o indivíduo com a diferença de opiniões. Deus, ele deu o direito do homem discordar da opinião do amor dele, da mesma forma que a razão dele discorda da opinião do amor dele. Certo? Então, quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, o homem passou a ser o próximo de Deus. Gente, isso é glorioso demais, amado. E Deus passou a ser o próximo do homem. Porque o próximo de uma pessoa é uma outra pessoa. Então, aqui na Terra, Deus está exercendo esse direito de ser quem ele é. Em ação, uma pessoa com a capacidade de pensar e sentir, um indivíduo com a diferença de opiniões. E deu o direito do homem também ser quem é. Ser uma pessoa com a capacidade de pensar e sentir, despertadas, e um indivíduo com a diferença de opiniões. Então, tudo aquilo que é negativo na igreja e no mundo é a razão usando o homem para discordar da opinião do amor de Deus. E Jesus pagou, tá, gente? Um dos motivos porque Jesus morreu foi para garantir o nosso direito. Oh, meu Deus. O amor de Deus morreu através de Jesus para garantir o nosso direito de discordar dele. Gente, o que é isso? Pelo amor de Deus. O amor de Deus nos deu o direito de discordar dele, e através de Jesus ainda pagou, morreu para garantir o nosso direito de discordar dele. Não é à toa que Jesus diz: eu sou manso e humilde de coração. Ô, glória! Então, quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e depois que o homem comeu do fruto, o homem foi promovido. Quando Adão e Eva comeram do fruto, o homem foi promovido. Passaram a assentar ao lado de Jesus e reinar com Jesus através dos direitos iguais. Então, aonde está toda a humanidade? Assentada ao lado de Jesus. Toda a humanidade, toda, sem tirar ninguém. Toda a humanidade está assentada ao lado de Jesus, reinando com Jesus através dos direitos iguais. Bateu, levou, quem fala o que quer, ouve o que não quer. A prova disso é o mal no meio da igreja e o mal no mundo. É a razão usando o homem para discordar da opinião do amor de Deus, da mesma forma que a razão de Deus discorda da opinião do amor de Deus. Então, toda a humanidade está assentada ao lado de Jesus, reinando com Jesus através dos direitos iguais. Então o homem, agora vocês vão entender por que a ideia de transformação é do maligno. Então o homem está assentado no lugar mais alto
Não existe lugar mais alto do que isso, do que estar ao lado de Jesus, reinando com ele. Então o homem já está... Quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e o homem comeu do fruto, o homem... ele foi promovido para algo... Não tem como passar disso. Tá? É o ápice da honra, é o ápice da glória. O homem ser a imagem e semelhança de Deus e está assentado ao lado de Jesus, reinando com ele através dos direitos iguais. É o ápice de honra e de glória. Tá? Então nós somos a imagem e semelhança de Deus. E estamos assentados ao lado dele. Então a palavra diz, o evangelho transforma o homem numa pessoa melhor. Agora vou me usar como exemplo. Se eu sou a imagem e semelhança de Deus, e o evangelho me transforma numa pessoa melhor, só se for melhor do que Deus. Porque eu já sou a imagem e semelhança dele. Então, se o evangelho me transforma numa pessoa melhor, só se for melhor do que Deus. Então, eu estou assentado ao lado de Jesus. Então, o evangelho me transforma numa pessoa melhor. Então, aqui é Jesus, aqui sou eu. O evangelho me transforma numa pessoa melhor. Então, melhor do que Jesus. Colocarei o meu trono acima do trono de Deus. É isso que significa a ideia de o evangelho nos transforma numa pessoa melhor. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Significa isso. Colocarei o meu trono acima do trono de Deus. Querer ser igual a Deus, tá? É do maligno. A gente é a imagem e semelhança de Deus. Então a gente não precisa ser eu quero ser igual a Deus. Não, a gente já é. Quem quer ser igual a Deus é o maligno. E colocar o trono acima do trono de Deus também é o maligno. Porque nada pode ser maior do que Deus. Então essa é a ideia do maligno. Ok? Por isso que transformação é sair do positivo, passar para o negativo. Que essa ideia de ser maior do que Deus é o mal, né, gente? É a razão que quer roubar a glória de Deus e quer tomar o lugar de Deus através do homem. Entenderam? Então, o evangelho não transforma o homem numa pessoa melhor. O homem já é a imagem e semelhança de Deus. Não tem como passar disso. Não existe posição mais gloriosa do que essa. Tá? Então, Deus está confirmando mais um pouquinho para vocês de uma maneira mais detalhada. Por que a ideia de transformação é da razão? Tem aparência de verdade, de que é de Deus, mas não é de Deus. É da razão. Certo? Deus já nos coroou com algo, com o ápice do que há de mais glorioso. E nós já estamos assentados em lugares altos. Não tem como passar disso. O que passar disso é de procedência maligna. É sair do positivo, passar para o negativo. Isso é transformação. Tremendo, né? Deus confirmou. Por que a ideia de transformação é do maligno? Ele já tinha me falado isso antes, mas essa semana ele detalhou mais um pouquinho. E eu estou aqui passando para vocês. Não acabou não, gente. Tem muita coisa ainda maravilhosa do coração de Deus para o nosso coração. E cada vez mais ele me deixa maravilhada. Quando eu penso que Deus não tem mais nada para falar, ele me surpreende. Meu Deus do céu. Mas vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Semana mais do que abençoada. Jesus é apaixonado por você e ele não tem nada contra você. Tchau, tchau e tchau.